Olá, bom dia, pessoal. Muito bom dia, Rio Grande do Sul. 11 horas e 35 minutos, sexta-feira, 25 de outubro. Veja agora os destaques do programa de hoje. 3 pessoas morreram em acidentes de trânsito entre a noite de ontem e a manhã de hoje aqui no nosso estado. Por volta das 5h30 da madrugada, um motorista capotou o carro, foi arremessado e depois atropelado na freeway em Glorinha. E aqui na capital, ontem à noite, um entregador de pizza morreu ao bater com a moto em um carro. Olha que imagem forte, gente. Foi no bairro Teresópolis, na zona sul aqui da cidade. E em Imbé, no litoral, uma menina que andava de bicicleta foi atropelada na Interpraias, a rodovia que interliga todos os balneários do nosso litoral norte. Uma história realmente triste. E 13 pessoas, agora o combate ao crime, 13 são presas em operação contra o tráfico de drogas na região das Missões, uma grande operação da Polícia Civil. E em Porto Alegre, 300 mil reais foram apreendidos com uma quadrilha da Zona Norte, uma pequena fortuna que estava nas mãos dos bandidos. E em Canoas, uma história bacana. Cão Domínio, já ouviu falar? Pois é, recebe cachorros de rua e o apoio de moradores, empresários, defensores de animais e também do poder público. E sexta-feira, você aí de casa já sabe, é dia de agenda cultural e presente para quem está em casa. O SBT Rio Grande desta sexta-feira já está no ar, vem com a gente. Nesse clima ensolarado da sexta-feira, a gente começa com uma história muito legal. O Fala Comunidade de hoje foi ao bairro Bom Jesus, a Grande Bonja, na zona leste de Porto Alegre, para conhecer a história do Henrique. Ele fez do próprio negócio o sonho de muitos meninos. Fala Comunidade de hoje está aqui na zona leste de Porto Alegre, aqui na Bom Jesus. Nós viemos conhecer um cara chamado Henrique. Ele é empreendedor, além de dar emprego, claro, para muita gente, ele também oferece cursos. Dizem que ele tem um coração gigante, mas na verdade a gente não sabe direito onde é que é, né? Perguntar aqui pro pessoal, tudo bem? Sabe onde é que fica o salão do Henrique, a estética? O namorado tá indo pra lá, na verdade. Opa! E aí, meu irmão, beleza? É nóis. Eu trabalho ali. Eu tô subindo ali agora, quer dar uma olhadinha ali? Vamos aproveitar essa carona, né? Chegamos aqui no Henrique Barbershop, beleza, meu querido? Aham, vim aqui cortar o cabelo. Pô, vamos lá. Eu sempre tive um sonho, né, cara? E eu sempre quis, trazer uma qualidade diferenciada pro meu bairro, né? Eu já tenho uma equipe aí de 6 membros. Eu faço questão que todos vão aos cursos comigo, né? Incentivo eles, motivo eles de uma forma que estejam todos de mão dadas aí. A gente trabalhava de segurança, aí recebi a oportunidade aqui e comecei. Veio ficando aí 10 dias rodeando o Henrique aí, ele me deu uma oportunidade. E hoje eu agradeço a ele por ter dado uma profissão aí, né? O Henrique tem um coração gigante. Agora eu descobri, Henrique. Tu vê só, né, cara? Muito trabalho aqui na comunidade, coração ficou assim. Pô, tu vê, é automático, né? A gente hoje recebe o que a gente também transborda para eles, né? Então, tipo assim, hoje eu tenho orgulho de chamar essa família Nova Arte. E graças ao apoio do Henrique aí, que me fortaleceu aí na jornada, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas ele me abraçou. Às vezes eu sou grandão, né? Tem pessoas que acham que eu não tenho sentimentos, né? E eu, cara, às vezes eu tô nas reuniões com os rapazes e às vezes eu começo a chorar assim, tá ligado? Daí, que realmente é emocionante pra mim, né? Valeu, Fala Comunidade! Aí chegou a hora da nossa previsão do tempo. Será que o tempo vai ficar firme durante o final de semana, como está na sexta-feira hoje?
Vamos lá para o litoral ao vivo agora, direto para a praia de Cidreira. Praia de Cidreira, no litoral norte, 23 graus por lá, tempo aberto, né? Olha só, céu bastante azul, calmaria ali das ondas, o pessoal ainda tá por casa, tá almoçando, tá acompanhando o SBT Rio Grande, pouca gente na rua agora, nesse momento, imagens ao vivo aí do calçadão lá de Cidreira. Agora a gente vai saber se esse tempo firme que tá fazendo nessa sexta-feira vai ficar durante todo o final de semana, será? Olha só, a tarde de hoje será de sol e calor para todo o nosso estado, gente. Em Uruguaiana, máxima aí de 29 graus, né? Mínima de 14, máxima de 29 graus. Já no sul e no leste, não esquenta tanto quanto lá na fronteira, mas o tempo também aberto, sol, né? Tempo sem nuvens, céu sem nuvens. Em Pelotas, a gente vem agora aqui para o sul do estado, para a pontinha da Lagoa dos Patos, 12 de mínima e 23 graus a máxima lá de Pelotas, no sul do estado. Vamos trocar para o mapa agora da nossa capital, Porto Alegre. Tá aí agora as temperaturas, né? Aí as figurinhas do sol, das nuvens, das chuvas, dos raios, olha só, vai mudando ao longo do tempo. Aqui em Porto Alegre, a tarde de hoje, bastante ensolarada e quente. Já no sábado, gente, a máxima vai a 30 graus, esquenta muito amanhã, no nosso sábado. E no domingo dá aquela viração no tempo. Tá aqui as nuvens, os raios, né, na frente do sol, máxima de 27 graus no domingo e alerta de temporais isolados. Já na segunda-feira, o início da nossa semana, ar muito quente entra aqui no nosso estado, fica muito abafado, o que eleva o risco de temporais na metade norte e também na metade oeste, com vendaval e granizo. Atenção aos produtores, à população dessas regiões aqui do nosso estado, inclusive na capital, só a partir da segunda-feira, né? Temporais, enfim, chuva de granizo, vendaval, o pessoal tem que se prevenir para não ser pego de surpresa já no início da nossa semana. Dentro da previsão do tempo, aproveite a sua sexta-feira, né? Aproveite a sexta e o sábado, o domingo, dá aquela viração e a chuva se aproxima do nosso território. Depois da previsão, ainda hoje, gente, 13 pessoas foram presas numa grande operação contra o tráfico de drogas na região das Missões. Tá aí, ó, a Polícia Civil vasculhando todos os endereços, lá na região das Missões. A Francine Boigin, que acompanhou essa operação e já tem a matéria completa, o saldo aí da Polícia Civil, 13 presos até o momento. A gente vem agora para Porto Alegre, porque o DENARC, Departamento de Combate ao Crime Organizado de Narcóticos, apreendeu, tá aí, ó, essa pequena fortuna, R$300 mil foram apreendidos com uma quadrilha, isso na zona norte aqui da nossa capital. Aí essa ação do DENARC, né, a ação que foi resultado de muita investigação, campanas, monitoramento. Daqui a pouquinho tem o Redação hoje aqui com a Bruna Osterman. A gente vai atualizar essas e outras informações do nosso giro da redação com as notícias do jornalismo nessa sexta-feira. Aí a nossa vinheta, toda sexta-feira, você já sabe, encontro marcado. É dia de Agenda Cultural com a minha amiga Mônica Fonseca. Tudo bem? Bom, querida? Prazer dividir esse espaço contigo hoje nessa sexta-feira. Imagina, o prazer é meu. Fico muito feliz de estar aqui no SBT Rio Grande. E hoje, Chemali... O que a gente vai ter? Tem muitas atrações, muitas, né? Muita coisa boa. O final de semana tá bombando e sempre tem presente, né? Olha aí. De hoje a domingo, Júlia Lemertz apresenta um espetáculo baseado nos textos de Marta Medeiros. A peça Simples Assim fica em cartaz no Teatro Bourbon Country, na capital, sexta e sábado às 9 da noite e domingo às 8 horas. E, Chemali, agora vem o grande, a cereja do bolo, né? Porque o primeiro que ligar agora pro 3230-5244 leva um par de ingressos para a sessão de hoje à noite. Quer uma dica? Pega o telefone do SBT e já salva no celular. Já salva no celular, melhor dica, né? Já dá aqui, ó, SBT, agendas. pá, já liga para garantir os ingressos. E também com entrada gratuita, tem música erudita em Caxias do Sul, na Serra. A Orquestra de Câmara Teatro São Pedro apresenta o tradicional Concertos Comunitários Zafari. No domingo, às 5 da tarde, no
Térreo do Bourbon São Pellegrino. E nas Pra quem telonas? gosta, né? Nas telonas. É uma música erudita, exótica, né? Para quem tem o gosto ouvido, mais refinado, o ouvido mais preparado, né? Bom, e nos cinemas, eu adoro cinema, pipoquinha. Ah, coisa boa, né? hein? Nos cinemas tem a continuação da série de sucesso Downton Abbey. As intrigas dos aristocratas ingleses e dos criados do casarão ganham um novo capítulo. Uma visita da rainha da Inglaterra. Quem for mais rápido no telefone, ligar agora para o 3230-5244, leva um par de ingressos para qualquer sala do GNC Cinemas. E agora, olha só esse recado. Se você é igual a mim e ama o Natal, fica ligado no recadinho que eu tenho para você. Já pensou em embarcar numa experiência cheia de emoção e magia? Então venha curtir o Natal sobre Trilhos em Bento Gonçalves. Ligue agora e ganhe uma taça exclusiva. Acesse jordaniturismo.com.br e confira as datas. E olha só, o primeiro passeio já acontece no dia 23 de novembro. Mas tem que ligar, gente. Ligue e ganha essa taça linda. Assim, de barbada. Essa daqui eu trouxe pro Chemali. Tá, Chemali? Essa daqui eu vou te dar de presente. Um beijo, um abraço para todos os nossos amigos lá de Bento. A Maria Fumaça é um charme, assim, irresistível da Serra Gaúcha, né? Não, e é um super passeio. Aqui, ó, gente. É um super passeio. Aqui, eu fui, visitei a serra, fui lá, entrei dentro da Maria Fumaça. Natal sob trilhos. Olha aqui, ó. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Obrigado, gente. Incrível. Obrigado, queridona. Chemali. É isso? Acabou a nossa agenda cultural. Amanhã é a programação de sábado, gente, né? Amanhã é dia de Masbá. É dia de Masbá. Todo sábado, 12h30, aqui na telinha do SBT. Eu entro fazendo muitas loucuras. Mas amanhã não tem programa, amanhã não tem Masbá, por uma causa muito nobre. Amanhã é dia de Teleton, amanhã é dia da gente fazer doações, né? Da gente abrir o coração e aproveitar essa programação incrível que o SBT prepara, né? Em prol, né, de uma campanha maravilhosa, dessa maratona televisiva pra gente ajudar as crianças da ACD. Aqui, ó, tá aqui a marca da ACD, do Teleton, desse projeto tão grandioso. Olha, gente, hoje e amanhã o SBT exibe o programa Teleton. Mas os canais de doações estão abertos, esperando a sua ajuda. Para doar R$5, ligue para 0500 12345 05. Para doar R$20, ligue 0500 12345 20. Esse ano você também pode doar através do depósito ou transferência bancária direto para a conta da AACD no Banco Bradesco. Banco Bradesco 237 é o número do banco, agência 03381 e a conta corrente 0008888-9. O CNPJ está aí na tela, 60.979-457.0001-11. Favorecido, você já sabe, a ACD. São várias formas de doar, então escolha a sua, aquela que o coração toca mais e colabore. Os pacientes da ACD, crianças, adultos, idosos da melhor idade, precisam da sua ajuda. E amanhã, meu amigo André Har, hoje já embarcou para lá, vai estar ao vivo no estúdio lá em São Paulo do SBT, lá em Osasco, com todos os apresentadores, o nosso casting aí de formadores de opinião, junto com o nosso comandante maior, Silvio Santos, durante o Teleton, durante todo esse sábado. Tá imperdível, né? Imperdível. É um momento em que a gente se orgulha bastante de participar dessa causa nobre que é o trabalho da ACD, né, Mônica? Chemali teve um ano. Vou contar aqui, tá? Conta aí, um bastidor. Isso não tá programado, tá, gente? Isso aqui é ao vivo. Teve um ano, pequenininha, né? Vi, assim, uma história que me comoveu muito na TV e eu liguei desesperadamente para a ACD. A minha mãe, né? Claro. Ficou, ai, que linda, filha, a ação, né, que tu fez. Mas a conta do telefone, gente, veio, ó, uma tripa, né? Mas ficou marcado, uma né? Super doação. Uma super doação. Mas todo ano eu faço a minha doação, já separo, porque é importante, né? É importante a gente ajudar. Querida, obrigada. Bom final de semana. Obrigada, Chemali. Tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Gente, depois da Mônica Fonseca, da ACD, do Teleton, ainda hoje, aqui no SBT Rio Grande, 3 pessoas morreram em acidentes de trânsito entre a noite de ontem e a manhã de hoje aqui no nosso estado. Por volta das 5h30 da madrugada, um motorista capotou o carro e foi arremessado. Depois disso, atropelado na freeway em Glorinha. E aqui na nossa capital, ontem à noite, essa é uma imagem fortíssima. O entregador de pizza, um motoboy,
morreu depois de bater de frente. Olha só, teve o corpo arremessado, lançado ali. É um cruzamento perigoso. Conheço bem ali a Cepé, esquina com a Orfanatrófio. Um cruzamento extremamente perigoso. Tem escolas, tem universidades por ali. Ou seja, o motorista precisa ter muita atenção. Não dá para abusar da velocidade. Infelizmente, um acidente fatal nesse cruzamento. E essa outra história que a gente não gostaria de mostrar jamais, ainda mais numa sexta-feira, lá em Bé, essa menininha, uma menina que andava de bicicleta, foi atropelada na Interpraias, essa rodovia que liga todos os balneários por dentro, fora ali das rodovias principais. Seguidinha, tem todos os detalhes aqui no SBT Rio Grande. 10 minutinhos para o meio-dia, 24 graus na capital gaúcha. Hora de falar de bola rolando, de esporte. Chega mais, Jeremias Werneck. Como é que tá, Chamali? Meu amigo, tudo certo? Tudo tranquilinho. Tudo tranquilinho. Sextando, então? Sextando. E a dupla Grenal tem que sextar, mas também tem que voltar a jogar Campeonato Brasileiro. Verdade, né? Depois de todos os tsunamis, né? De toda aquela coisa que aconteceu em setembro e agora recentemente com o Tricolor, é hora de virar a página, né? O brasileiro continua. É o que sobrou, né? É o que sobrou. Final de semana é de rodada. O Grêmio junta os cacos depois dessa traumática eliminação para o Flamengo na Libertadores. O Grêmio joga contra o Botafogo. A gente está vendo aí imagens do desembarque do Grêmio em Porto Alegre ontem à tarde. O Grêmio ainda está meio atônito, assim, sabe, Chamali? Então, o que vai acontecer hoje ainda, Chamali? Hoje, essa informação, uma série de reuniões no CT Presidente Luiz Carvalho à tarde. A direção vai se reunir com um grupo de jogadores. O grupo de jogadores vai conversar também com a comissão técnica. Afinal de contas, esse vai ser o primeiro momento, a gente está vendo aí o Renato saindo, esse é o primeiro momento onde o Grêmio em casa vai conversar sobre o que aconteceu. E o tom da conversa é o seguinte, gente, o que aconteceu foi horrível, mas já passou. A gente não pode deixar a peteca cair. Por quê, Chamali? O Grêmio precisa garantir a vaga na Libertadores no ano que vem. O Grêmio precisa ficar, no mínimo, entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Se conseguir ficar entre os 4, melhor ainda, porque vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Chamali, se o Grêmio não se classifica para a Libertadores, se essa ressaca do 5-0 é muito grande, afeta tudo pro ano que vem. Afeta orçamento, o Grêmio não vai reforços, né? Essa negociação, jogadores interessados em jogar no clube multicampeão, né? Então, o Grêmio tem pouquíssimas horas para virar essa chave e para já pensar no Botafogo domingo em casa para fazer 3 pontos. Esse é um ponto importantíssimo. Virar a chave. Virar a chave. E com toda a ferida, a dupla Grenal ainda tem que torcer para o Flamengo ser campeão da Libertadores, claro, que abre outra vaga, né? Claro. Nessa corrida do Brasileirão. Claro. Se o Flamengo bater campeão na Libertadores, abre uma vaga. Abre outra vaga. Quem tá de olho nessa vaga é o Inter também. Inter que joga amanhã contra o Bahia, em Salvador, e é a estreia do Zé Ricardo. O Zé Ricardo assumiu nessa semana e ele tem a mesma missão que o Grêmio tem, botar o Inter na Libertadores. Só que assim, antes da gente falar sobre o Zé Ricardo, enfim, tem uma notícia sobre o futuro de Nico Lopes. O Nico Lopes tem uma proposta do Tigres do México e o Nico Lopes, jogador importantíssimo em 2017, importantíssimo em 2018, ele muito provavelmente vai deixar o Inter em dezembro. O Tigres do México está acenando com uma proposta milionária para ele, Nico Lopes. O Tigres é de uma região sementeira lá do México, então tem muito investimento desse setor. Setor primário, né? Então, o clube tem muito dinheiro e está oferecendo muita grana para o Nico Lopes e grana para o Inter, tá? Então, chuteira fina para matar cucaracha nos cantos e sombreiro para andar se protegendo do sol, né? Boa estratégia, mas é assim. E o detalhe é o seguinte, por que o Nico Lopes tem muita chance de sair? Porque o Inter precisa fazer dinheiro. Não fez com o Rodrigo Dourado, fez só com o Iago, que foi para o Augsburg da Alemanha. Então, vender o Nico Lopes no final do ano é uma necessidade. Então, o Inter, ao mesmo tempo que está juntando as suas forças com o Zé Ricardo para chegar na Libertadores, está fazendo as contas para vender o Nico Lopes. No Campinho, a gente vai trazer mais informações dessas reuniões do Grêmio, da situação do Nico Lopes e também vai mostrar, Chamali, a segunda reportagem da série Futebol Além da Bola. É o Débora Futebol Clube realizando sonhos. Solta aí um trechinho. Eu nasci prematura. E aí eu fui pra incubadora e queimou minha retina. Se tu encontrasse ele pessoalmente, o que tu falaria pra ele?
Nossa. Dava pra ser um herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Demais, né, De Chamar? arrepiar, né? De arrepiar, de fazer o coração realmente bater forte. É a sensibilidade da Débora no DFC, o Débora Futebol Clube, com uma história incrível. Às vezes a gente pensa assim, só tem super-herói, só tem herói no cinema, né? Não, a gente tem herói muito pertinho da gente, né? O Ricardinho é um cara especial, é um cara que superou todas as dificuldades. É iluminado. E ele fez questão de conhecer a Lana. Então, numa sexta-feira, o sol tá bonito lá fora, se preparem, vocês vão se emocionar porque a matéria ficou muito, muito legal. No Campinho tem mais dessa matéria, essa série fantástica que está sendo produzida. Já tive o prazer de entrevistar o Ricardinho numa final de campeonato de futsal pela seleção brasileira. É um cara realmente que faz a diferença não só em quadra, como na vida pessoal, né? No cotidiano, para as outras pessoas. Ele levou um presente, então eu convido vocês de novo, assistam essa matéria deve ser produzido pela Débora e pela Eliane Aires. Eu tô aqui sempre aqui a Sam Motors, tá? Buzinadinha. Ah, buzinei. Aí. Buzina que eu tô saindo, tá? No Campinho eu volto com ingresso, viu? Tem ingresso. O pessoal vai pra arena. Vai pra arena. Tem que apoiar o Grêmio. Botar pressão contra o Botafogo, né? Vamos embora. Poeira, né? Vambora. Valeu, Chamar. Então, obrigado, Jeremias Werneck. Daqui a pouquinho ele vai estar comandando o SBT Esporte. Tem ingresso, tem presente sempre aqui para Kia Sam Motors e para todos os nossos parceiros. Agora, gente, 4 minutinhos para o meio-dia, 24 graus. Eu tenho um recado importante. Um recado da TIM. Olha só, com o TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só ali, ó, dá um play. Música nova? É só baixar super fácil. Redes sociais, tem Facebook, tem Messenger, tem Twitter, tudo ilimitado. WhatsApp? Também ilimitado. Não desconta da sua franquia de internet. E tem mais. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo. Mais 3 GB de meia-noite até às 6 da manhã, o bônus da madrugada. É por isso que a TIM não para de crescer aqui no Rio Grande do Sul. Sempre tem um plano ideal para você. A maior cobertura 4G do Brasil e qualidade do sinal é comprovada pela pesquisa do consumidor. Compre já o seu TIM Chip Top na banca de jornal, na farmácia, com os promotores TIM. Sempre tem um ponto de venda TIM bem pertinho de você. Aproveite, gente. TIM, a inovação não para. Seguimos aqui no SBT Rio Grande. A gente tem agora uma entrada ao vivo. Já está preso. Preste atenção. Há uma história que foi o drama e a polêmica da semana no Vale dos Sinos e também em todo o estado, que a história repercutiu demais. Já está preso o homem que roubou um carro com uma criança em São Leopoldo. Ele foi localizado no litoral norte, em uma casa de tratamento para dependentes químicos. Isso depois da Polícia Civil, divulgar aqui no SBT Rio Grande, também para outros veículos, a imagem dele, os vídeos, as denúncias surtiram efeito e quem nos conta está lá ao vivo com o delegado que preside esse inquérito, o Glauco Paza. Bom dia, Glauco. O que dá para falar dessa história? Ele saiu por uma porta, mas durante a madrugada voltou para a prisão por decisão da Justiça. Olá, Chamali, tudo bem? Pois é, né? Esse caso que chocou, eu imagino a tensão que envolveu a família naquele momento, até porque o pai e a mãe dessa criança estavam juntos, né? Uma criança de 1 ano e 5 meses. O homem foi identificado, como você falou, já está preso, ele tem 30 anos. Eu estou aqui com o delegado Marcelo Nunes para nos falar como é que é o histórico dessa pessoa, deste homem que causou tudo isso. Bom dia. Bom dia. Surpreendentemente, ele é uma pessoa que não ostenta antecedentes policiais. Mas ele é uma pessoa em situação de rua, consumidor de drogas, ele estava aqui se tratando?
Ele tem um histórico de consumo de drogas e ele veio a São Leopoldo para consumir drogas e após esgotar aí os recursos que ele tinha com drogas, ele passou a procurar uma vítima para oferir algum recurso e gastar novamente para o seu consumo. Só reforçando, seria um caso de furto, ele queria furtar, até porque o carro estava aberto, né? Se transformou em roubo, porque a mãe da criança, é claro, ficou em pânico, foi isso? Exatamente. Entendemos que a intenção dele no início era somente subtrair o veículo e os objetos que estavam no interior, mas com a resistência da mãe, acabou se transformando num roubo. Agora, ele estava em Tramandaí, no litoral norte, né? Como que ele foi parar lá? Após ele ter deixado o veículo próximo à polícia militar, ele retornou para a clínica onde ele estava internado, em Novo Hamburgo, mas como ele havia fugido dessa clínica, não o aceitaram. Fizeram contato com uma outra clínica em Tramandaí, que veio buscá-lo e levou para ele ser internado naquela localidade. Bom, esse homem é natural de Pelotas, no sul do estado, já vive há um certo tempo aqui, justamente buscando esse tratamento, como falou o delegado, né? O senhor ouviu ele, o que ele falou, ele confirmou tudo? Ele foi ouvido inicialmente pela Polícia Civil de Tramandaí e confessou ser o autor aí do crime, e agora ele foi ouvido novamente, confirmou a oitiva dele em Tramandaí e acrescentou alguns detalhes. Ele está aqui na delegacia, qual vai ser o procedimento a partir de agora? Ele está preso temporariamente na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de São Leopoldo, aguardando designação de vaga para o sistema prisional. Agora, como é que fica essa situação, delegado? Uma curiosidade aqui, porque ele já buscou o auxílio, o tratamento. Seria um sistema carcerário comum ou não teria que dar um encaminhamento para essa pessoa que precisa de ajuda? Na verdade, dentro do sistema carcerário é que vão atender a essa demanda, né? Em relação à menina, vocês têm informação de que ela está bem, já está com a família sempre amparada, mas ficou tudo bem? Sim, Maria Clara está muito bem. A vítima, a mãe, esteve aqui na delegacia hoje pela manhã, já efetuou o reconhecimento pessoal do autor dos fatos e a Maria Clara se fazia presente com a mãe. Alguma recomendação, delegado, em relação até às famílias? Pois não, Chemali? Glauco, ontem, durante o final da tarde, a notícia de que ele havia sido localizado pela Polícia Civil e no início da noite a notícia de que ele havia saído pela porta da frente da delegacia de polícia, não havia o flagrante. A legislação, é o Código Penal, acaba deixando essas brechas, essas lacunas. Agora eu queria que o delegado explicasse como é que aconteceu durante a madrugada. A Polícia Civil retornou à clínica, ele se apresentou, o delegado Marcelo Kanner pediu a prisão temporária ou preventiva à justiça. Como é que se deu esse retorno às autoridades policiais desse criminoso? Pergunta do Chemali, que está no estúdio, o senhor pediu a prisão temporária, porque na verdade ele se apresentou à polícia, mas ele foi liberado, né? Não houve o flagrante, enfim, como foi esse processo? Na verdade, em nenhum momento ele se apresentou à polícia. Com a ajuda da imprensa, mediante a divulgação das imagens dele na tarde de ontem, houve uma denúncia de que ele possivelmente estaria situado em Tramandaí. A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Tramandaí fez diligências para confirmar essa informação e efetivamente ele se encontrava no local que foi apontado. Ele foi, como não havia já mais a situação de flagrante e nem mandado de prisão expedido contra ele, ele foi conduzido para prestar declarações na delegacia, confirmou ter participado o seu autor do crime. Imediatamente, o delegado de polícia de Tramandaí fez contato comigo, me passou as informações de posse das declarações do preso e de outras informações que nós já tínhamos carreado as investigações. Aí foi feita a representação pela prisão temporária e cumprida logo que deferida pelo judiciário. O senhor fez isso durante a madrugada, foi isso? Sim, durante a madrugada. No caso do enquadramento, como é que se enquadra? O roubo de carro, o roubo de veículo, como é que é? É um roubo, né? Uma pena base de 4 a 10 anos, com um acréscimo de pena, com um aumento de pena de 1/3 até a metade. Alguma recomendação que eu estava perguntando antes em relação à família? Por exemplo, às vezes o pai e a mãe saem do carro, a criança está dentro. Nos dias de hoje a gente sabe como está, né? É o cuidado que
com criança ou sem criança, todos devemos ter, né? Ao entrar no veículo, ao desembarcar no veículo, procurar olhar em volta, né? Para ver se identifica alguma pessoa suspeita. E caso alguém seja encontrado nessa condição, se possível, deixar o local ou acionar a própria Brigada Militar. Muito obrigado, então, delegado Marcelo Cândido Nunes, dando essas informações a respeito desse homem, então, de 30 anos, que está preso e responsável por tudo isso que aconteceu domingo. Uma criança de 1 ano e 5 meses que estava dentro de um carro, mas agora, pelo menos, está tudo bem com a criança, com a família, e ele está preso. Chamai. Tá certo. Obrigado, Glauco Paza. Obrigado também ao delegado Marcelo Cândido Nunes Teixeira aí, que deu start a essa investigação. Tá aí as imagens. A minha equipe, né, junto com o Marcos Azevedo, estivemos na casa aí da família, né, do Denilson, da Viviane e da pequena Maria Clara. Eles evidentemente estavam aliviados pelo desfecho que teve a história, mas a história ganhou uma repercussão diante de toda a adrenalina que eles passaram e toda a rede de proteção que foi feita por o Denilson ser um bombeiro. Colegas de folga, de férias, se mobilizaram. E aí, esse suspeito que reconheceu o crime e devolveu a pequena Maria Clara em frente ao batalhão, ao 25º Batalhão de Polícia Militar lá em São Leopoldo. Há imagens dele, ó. Essas imagens aí, gente, foram determinantes para que a denúncia fosse feita à Polícia Civil, né? E a partir daí ele fosse localizado, como disse o delegado Marcelo. Ele não se apresentou, ele foi preso, foi detido na clínica, foi levado à delegacia de polícia de Tramandaí para prestar o depoimento, reconheceu o crime, assumiu o crime, mas como não havia o flagrante, acabou sendo liberado. Eu sei que pode, você, pai de família, mãe de família, que sente essa dor, né, de ter um filho aí vítima dessa violência, pode ficar revoltado, mas é isso que diz o Código Penal, é assim que diz a lei. O flagrante não havia sido ainda determinado, o pedido de prisão havia ainda não tinha sido remetido ao Poder Judiciário, foi feito nas horas seguintes, e durante a madrugada a polícia, já com informações de todo o levantamento da investigação, foi até ele e tá aí. Agora, meu sentimento, não deve ficar muito tempo. Deve aí ser solto aí, porque a prisão é temporária. A Defensoria Pública muito provavelmente vai agir nesse sentido e vai responder o processo em liberdade. São as brechas, são as lacunas da nossa lei e tudo está prestes a mudar de novo lá em Brasília, junto ao STF, porque o pessoalzinho do colarinho branco é rápido na hora de se articular. Estão fazendo um movimento. 2020 promete. Tem a lei do abuso de autoridade e o impedimento da prisão depois aí do transitado em julgado em segunda instância. Preparem 2020, o Brasil ainda vai ter muita coisa a aprender com o que os nossos legisladores estão nos aprontando. 12h, 7 minutos. Vamos para o nosso giro da redação. Tá aí as imagens agora na tela flagrante. Homem embriagado causou um acidente de trânsito. Isso aconteceu na zona sul do estado. Quem tem os detalhes é a Bruna Osterman. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Chamali. Pois então, o motorista do carro entrou em uma rua movimentada da cidade de Bagé, perdeu o controle e atingiu outros 2 veículos que estavam estacionados. Um desses veículos até começou a andar devido à colisão. Aí os ocupantes que estavam nesse automóvel que provocou o acidente saíram correndo atrás dele, né? Imagina a cena. A Brigada Militar foi acionada, verificou que o condutor apresentava sinais de embriaguez e aí ele foi preso em flagrante por conduzir veículo após ingerir bebida alcoólica e por direção perigosa. Por sorte, ninguém ficou ferido. Que bangornada, hein, Bruna? Sob efeito de álcool no volante, né? Exatamente, perde os reflexos, perde os reflexos, Chamali? não... Agora ele teve sorte. Aliás, eu já também não sei, porque tu estava dizendo aí que a nossa lei penal é muito fraca, de acidentes, de crimes de trânsito é ainda mais, né? Então, na verdade, quem teve sorte foram as pessoas que estavam com ele e quem não passou por ali naquele momento, porque um irresponsável poderia ter causado um problema ainda maior. Agora, nessa sequência de acidentes das últimas horas aqui no estado, Bruna, um entregador de pizza, tá aí a imagem na sua tela, gente. Entregador de pizza, um motoboy, morreu ao ter a moto atingida. Olha que imagem forte. Isso foi aqui no bairro Teresópolis, né, Bruna? Zona Sul aqui de Porto Alegre. Pois é, Chamali. As imagens da câmera de segurança registraram o acidente. O carro branco, senhora, a gente vê ali, tá fazendo a conversão e aí acaba ficando no caminho da moto que está em alta velocidade. O motoqueiro é arremessado. Essa batida aconteceu na rua Cepete Araju com a Avenida Orfanatrófio, na Zona Sul da capital.
O que é possível ver nesse flagrante? Que a sinaleira, que ela fica aqui bem no cantinho, ó, a gente vê agora tá verde e ficou amarela. Na hora que a moto está passando, ela tá amarela. Ela tá amarela, e aí, exatamente. possivelmente, o que acontece? Muitas vezes os motoristas, como é noite, eles conseguem ver a sombrinha. Então o motorista do carro branco deve ter pensado, vai abrir em seguida e foi virando. Só que aí nisso veio o motorista em alta velocidade, né? Passando no sinal amarelo, aliás, que ele tinha esse direito, né? E aí acabou, então, sendo atingido e, infelizmente, morreu. O nome da vítima é Wilson Daniel Cardoso dos Santos. Agora, Bruna, na imagem ali dá para ver, os dois motoristas acabaram sendo imprudentes ao cruzar, né, essa esquina e esse cruzamento no amarelo. O motorista do carro branco, ali é permitido, ali quem vem descendo a Cepé e vai cruzar o orfanatrofio é permitido fazer a conversão à esquerda. E o motorista que subia a Cepé, também numa velocidade, tentou aproveitar o sinal, né, Bruna? O problema me parece ser que o carro branco, de noite a gente tem esse hábito, talvez até por medo de ficar parado, enfim, exatamente. Ali não é o lugar mais tranquilo de Porto Alegre, se é que existe hoje um lugar tranquilo, né? Mas me parece que os dois foram um pouco imprudentes. Exato. Porque tu passar no sinal amarelo correndo ali, também é uma amarelou, imprudência. dá uns 2, 3 segundos depois que já amarelou. fechou. O mais correto seria pisar no freio, olhar para os lados, verificar se não tem o risco da violência, que infelizmente faz parte do nosso dia a dia. Mas essa imprudência custou uma vida, né? Tanto de quem morreu, quanto de quem acabou se envolvendo no acidente, né, Bruna? Com certeza o motorista ali do carro branco vai ter esse dia marcado, embora ele tenha sobrevivido, vai ter esse dia marcado como um dia muito triste na vida dele também, né? Dúvida. Com certeza. Não Agora, a resta família do motociclista realmente vai ter que viver com essa saudade aí por causa de uma imprudência. Eu acho que o recado que tem que ficar desse caso, Chamali, é que todo cuidado no trânsito é necessário. O sinal amarelo, ele é de atenção, para as pessoas reduzirem. Só que o motorista, a gente é tão apressado, a gente está tão com pressa, a gente quer fazer tudo tão rápido, que o motorista e o motociclista, nesse caso, acelera quando vê o amarelo. Só que o amarelo é atenção, quer dizer, vai fechar o sinal. E aí, para passar no sinal aberto, ele acelerou e, infelizmente, acelerou a vida dele, que acabou. Bruna, tem uma outra história de trânsito tão triste quanto essa do motociclista da capital. No litoral norte, essa menininha aí, de 6 anos, morreu depois de ser atropelada quando ela pedalava, quando ela andava de bicicleta. Como é que foi isso, Bruna? O acidente aconteceu pouco antes das 8 horas da noite na RS 786, um trecho que liga Atlântida Sul a Imbé. O comando rodoviário da Brigada Militar afirma que a menina transitava pelo acostamento e invadiu a pista. Aí o motorista de uma Saveiro branca, uma caminhonete, não conseguiu desviar a tempo e atingiu a criança. Ela foi socorrida por moradores, mas não resistiu. O motorista prestou socorro, permaneceu no local durante a ocorrência e, de luto, a escola Olavo Bilac, onde a menina estudava, suspendeu as aulas hoje. O corpo dessa menina, que se chama Ingrid, deve ser liberado à tarde para o velório. Agora, uma menina trafegando de bicicleta sozinha numa estrada. É isso que eu ia perguntar. Se tem informação que ela estaria sozinha, Bruna? Pois então, a nossa produção não conseguiu checar exatamente essa informação. Agora... Batalhão rodoviário não... Um perigo isso, né? Perigo, né? Primeiro que assim, mesmo que tivesse com um adulto, porque ela está sozinha manejando a bicicleta. E uma criança manejando uma bicicleta não deixa de ser um veículo, né? Uma bicicleta, obviamente, é um veículo que não tem motor, mas igual a criança pode se perder ali, ou que nem aconteceu, aparentemente, que ela acabou perdendo ali um pouco, indo para o lado, né? Avançando na parte ali da estrada, saindo do acostamento. Uma coisa, eu acho... Uma coisa triste. Agora, no interior, né, o interior e o litoral faz parte do interior, as crianças têm mais liberdade, né, Bruna? De ir e vir, né? Infelizmente, faltou, de repente, um cuidado maior dos responsáveis da família aí, mas ali nesse trecho, tem dos dois lados da Enterprise, tem comunidades mais humildes, mais carentes, e que isso aí é um costume, né, Bruna? E rodovia, motorista anda muito rápido. É verdade. Então, aí aumenta as chances de dar algum problema correndo esse risco. Eu sou uma que nem caminhar do lado, assim, em acostamento de rodovia, eu caminho, porque a gente nunca sabe, porque você parece uma pedra na frente do motorista e ele tá a 100 por hora, como na Freeway, por exemplo. E a Enterprise é uma rodovia que há muito tempo precisa de cuidados. Não tem sinalização, é cheia de buracos, às vezes o motorista vai desviar de um buraco ou provoca um acidente ou se envolve num acidente, uma história que fica de alerta, né, Bruna? Triste, mas serve de alerta a todas as famílias ali do litoral norte e também do interior do estado. Daqui a pouco tu volta aí direto da redação. Bruna Osterman. Obrigado, Bruna.
Essa é outra tragédia. Olha, sexta-feira deveria ser um dia mais alegre. Começa com essas notícias de trânsito, gente. Tragédia que aconteceu hoje de manhã. BR-290, nossa freeway, ali na altura de Glorinha, do município de Glorinha, na região metropolitana. Um homem capotou uma caminhonete, subiu ali no guarda-reio, perdeu o controle, subiu no guarda-reio que serviu como uma espécie de rampa e saiu capotando. Só que durante esse capotamento, esse acidente, ele foi arremessado para a pista. Muito provavelmente estava sem o cinto. Polícia Rodoviária Federal ainda não confirma isso. E aí foi projetado para fora do carro e depois atropelado numa outra pista por um outro carro. Um outro detalhe dessa história, o motorista que estava no volante do outro carro e atropelou esse motorista projetado, tinha consumido bebida alcoólica, estava sob o efeito de álcool, bêbado. A polícia não confirma o nome dessa vítima por enquanto, mas segundo os amigos, ele se chama Marcos Oliveira e é conhecido como Schumacher. Solta aí. O desespero dos parentes e amigos. Eles ainda tentam entender o acidente. O que os amigos falaram ali é que ele estava em alguma festa, mas não se sabe por que ele veio pro lado de cá, em vez de ficar em casa, né? A caminhonete com placas de Santo Antônio da Patrulha ficou completamente destruída. O motorista, de 36 anos, vinha no sentido litoral-capital quando saiu da pista. O carro capotou várias vezes e foi parar no canteiro central. O condutor dela foi ejetado do veículo e logo após atropelado por um outro veículo. O corpo do motorista da caminhonete foi encontrado na pista a cerca de 50 metros adiante. E o carro que o atropelou só parou aproximadamente 1 quilômetro à frente. O veículo só parou por causa do radiador quebrado. O carona disse que o corpo já tinha sido atingido antes. A gente vinha mais atrás, a caminhoneta virou no meio da freeway e vinha uma carreta. Eu acho que ele voou da caminhoneta e a carreta passou por cima. Aí o que sobrou foi os destroços que pegou embaixo do nosso carro até. Um exame apontou que o motorista do carro, com placas de Santa Catarina, tinha consumido álcool. O teste do etilômetro deu um resultado, apesar de baixo, positivo e pela lei é autuação. E como ele está envolvido num acidente com morte, foi conduzido para a delegacia também. Tragédia que serve de alerta, né, gente? Olha, o motorista do carro que atropelou a vítima não chegou a ficar preso. Ele foi ouvido pelo delegado e liberado para responder em liberdade. Isso por quê? Porque está no Código de Trânsito Brasileiro. Ali o limite, o consumo de álcool é proibido. A tolerância é zero, mas há um limite para acontecer a prisão temporária, a prisão em flagrante ou até a prisão preventiva em caso de morte. O resultado do bafômetro desse motorista, do Agile Vermelho, não deu ali a interpretação do delegado para uma prisão em flagrante. Vai responder ao processo em liberdade. Mas aí o alerta que fica, os dois indícios. Eu, durante toda a manhã, tentei contato com alguns amigos lá em Santo Antônio da Patrulha, as placas da caminhonete de Santo Antônio. Me preocupei que tenho muitos amigos lá, já morei em Santo Antônio, tenho um carinho enorme pela cidade. A gente estava tentando localizar se era algum amigo, alguma pessoa conhecida. Não se confirmou ali das nossas relações, mas é uma pessoa que perdeu a vida, né? A família, os amigos ali estão extremamente tristes. Mas um dos amigos falou ali que ele saía de uma festa. Muito provavelmente teria consumido bebida alcoólica. Assumiu o risco de provocar um acidente e, nesse caso, subiu o guarda-reio ali, serviu como uma espécie de rampa em alguns trechos ali da freeway. O guarda-reio vem ali numa altura de um pouco menos de 1 metro e no final dele, ou no começo, ele se enterra, ele vai para o asfalto e aquilo ali serve como uma espécie de rampa. Ali fez a caminhonete decolar, capotou, ele foi projetado, muito provavelmente sem o cinto de segurança, o equipamento de proteção, importantíssimo para preservar as vidas. Fica aí o nosso sentimento de pesar à família, aos amigos desse cidadão lá de Santo Antônio da Patrulha, mas o alerta, gente. Sexta-feira, muita gente vai aproveitar esse tempo firme até domingo, aí domingo dá uma viração para ir à praia, para visitar as famílias no interior. Mantenham o limite de velocidade, jamais consumam álcool antes de pegar a estrada ou mesmo dentro da cidade. Os dois motoristas, muito provavelmente a vítima fatal teria consumido. O que atropelou, no bafômetro acusou ali a ingestão de álcool. Então aí, duas atitudes arriscadas que
tiveram um desfecho aí da perda de uma vida. Esse motorista estava indo para o trabalho, né? As pessoas aí, eu vi de manhã na rádio, cedo, né? As pessoas aí, o chefe dele ligando aí, pois é, o fulano não apareceu, o nome ainda não está confirmado, né? Seria Marcos o primeiro nome, a Polícia Rodoviária Federal ainda está adotando esse tipo de postura de só revelar depois que famílias realmente foram informadas dessa história. Mas aí saiu de uma festa, talvez chegasse atrasado no trabalho, talvez estivesse indo para o trabalho, não se sabe isso ainda. Agora, muito provavelmente teria consumido bebida, o que deixa realmente esse alerta que fica numa sexta-feira, uma sequência. Acabamos de falar com a Bruna na redação. Acidente em Bagé, acidente em Porto Alegre, acidente no litoral e agora na Freeway. Vamos tirar o pé, gente. Vamos manter calma. A sexta-feira está recém começando e o final de semana você pode curtir, mas tem que voltar para a sua família, porque na segunda-feira começa tudo de novo. A vida é assim. A vida é assim, só muda para quem acaba perdendo, no caso desse motorista lá na Freeway, na altura do município de Glorinha. Agora a gente vai lá para a região das Missões. Tem operação da Polícia Civil combate à violência, ao crime organizado. 13 pessoas foram presas nessa operação da Polícia Civil contra o crime de tráfico, as quadrilhas. Tudo isso na região das Missões. Quem conta pra gente é a Francine Bojink. 120 policiais cumpriram 13 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em São Luís Gonzaga. A ação combate uma quadrilha de traficantes da cidade. A investigação começou em janeiro e foi desencadeada em um ponto de tráfico de drogas. É um bairro bem difícil de ser monitorado, porque são vários becos, né? E o beco principal, onde havia venda de drogas, é de difícil monitoramento, né? Então, por isso da demora do trabalho investigativo em angariar provas suficientes, né? Foram apreendidos 4 carros e uma moto usados no tráfico. A organização criminosa tinha 2 líderes. Um deles está preso em Santa Rosa e outro foi capturado e detido hoje. Ele está entre as 11 pessoas que foram presas nesta sexta-feira. 2 em flagrante por receptação. Materiais de construção e notebook furtados estão entre as apreensões. É uma praga, né? Essas quadrilhas, essas facções, elas já se interiorizaram há bastante tempo. Saíram aqui da região metropolitana, do Vale dos Sinos, da capital gaúcha e foram para regiões, né, do interior do estado, as mais distantes. Olha, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, são poucos que estão livres aí do tráfico de drogas, do comércio de drogas, onde famílias perdem, a sociedade perde, a Polícia Civil, a Brigada Militar tem que enxugar gelo, gente. Porque, olha, eles prendem, parece que se multiplica. É uma missão realmente que precisa ter muita fibra, muita garra para combater, porque o tráfico de drogas tem dinheiro, tem poder e tem influência. Meio-dia, 22 minutos, vamos para o nosso próximo giro. A Polícia Civil falando nisso, falando em tráfico de drogas, falei em dinheiro agora, olha aí, ó. Essa pequena fortuna, R$300 mil, isso foi apreendido pela Polícia Civil com traficantes da zona norte da capital, Bruna. Exatamente, Chemali, em um apartamento no bairro Rubem Berta, que é conhecidamente uma região aqui de Porto Alegre que não tem um grande poder aquisitivo, né? Então, já dá para imaginar de onde veio esse dinheiro. Bom, os policiais já estavam monitorando esse local por mais de uma semana e a polícia descobriu que tinha uma pessoa morando nele. Esse homem seria o responsável por fazer a contabilidade e o transporte de valores da quadrilha. Segundo o delegado Alencar Carraro, que é quem investiga esse caso, o grupo criminoso atua em todo o estado e é considerado o maior do Rio Grande do Sul. A atividade principal é a venda de drogas como crack, cocaína e maconha. Principalmente, né? Quando os policiais chegaram até o apartamento, o suspeito não estava no local, por isso não teve a prisão desse homem. No entanto, eles encontraram R$305 mil. Além das cédulas, também estavam no apartamento, né? Uma série de apontamentos que mostram a organização financeira da quadrilha. A polícia continua investigando agora para identificar a origem de tanto dinheiro. A suspeita principal é que se trate de recurso obtido com a venda de entorpecentes, possivelmente, né, Chemali? Maior facção do estado, a gente sabe como é que funciona esse sistema no mundo do crime, no mundo paralelo, né? Alguém vai ficar com essa dívida. Não foi pego pela Polícia Civil, mas vai ter que pagar com algum outro tipo de serviço. Talvez a prisão fosse até melhor para ele do que vai acontecer agora. Um outro tipo de serviço funciona assim, a lógica do crime. Quem deve, às vezes, tem que
partir para a pista, partir para o asfalto para cometer outros crimes tão graves para poder pagar essa dívida, né, E aí Bruna? vem essa lógica que tu estava comentando ali antes, que cada vez mais os ladrões estão ficando mais perigosos e estão se multiplicando pelo Rio Grande do Sul, porque também as nossas cadeias são escolas do crime, né? Então, assim, às vezes comete um crime menor, vai pra cadeia, aí vai lá uma facção e pá, captura ele. O traficante de ontem é hoje o ladrão de carro, é o assaltante de banco, eles acabam juntando vários tipos de crime para manter toda essa engrenagem. Agora, falando em criminoso, a gente segue na área da segurança pública. Olha essa imagem, gente. Esse detento aí com tornozeleira eletrônica, flagrado tentando fraudar o sistema. Parece até, olha só, vai tirando ali o papel alumínio, né, a tornozeleira. O que aconteceu isso, Bruna? Velha tática, né, Chemali, de enrolar a tornozeleira eletrônica em um papel alumínio. O criminoso impedia, né, que o equipamento mandasse o sinal com a localização dele para a Superintendência de Serviços Penitenciários. Sem medo de ser monitorado, o detento continuava praticando crimes aqui em Porto Alegre. O truque foi descoberto porque o homem foi preso em flagrante com um comparsa e eles recém haviam roubado um carro. Com a dupla, a polícia prendeu um revólver e um radiocomunicador. Os dois têm longa ficha criminal. Agora, para mim, mais revoltante do que o criminoso fazer isso é o Estado fornecer um equipamento tão fácil de ser inutilizado. A minha dúvida nesse momento, e talvez aí a Secretaria de Serviços Penitenciários e enfim, a própria SUSEP possa responder depois à nossa produção, será que as tornozeleiras novas aí dessa licitação que o Estado investiu, elas realmente conseguem manter o sinal ativo ou basta enrolar com papel alumínio para que o bandido continue praticando crimes? É a pergunta que fica. Estão investindo aí um bom dinheiro num novo sistema de monitoramento eletrônico. Será que vai funcionar? Nos disseram lá quando lançaram o projeto que ia funcionar. Ainda não tivemos nenhum flagrante desse tipo. Essa aí é a tornozeleira antiga, que essa tática também é antiga. Sexta-feira, você já sabe, é sempre dia de conferir as ofertas da Magazine Luiza com a minha amiga Mônica Fonseca. Eu vim no Magazine Luiza para contar uma novidade. Tem reinauguração nas 3 lojas da Doutor Flores, bem no coração de Porto Alegre, né, Paulo? Não vim trazer oferta, não. Eu vim falar para vocês da grande, mega reinauguração aqui na Doutor Flores. 3 lojas maravilhosas, feitas com muito carinho para receber vocês, clientes, nessa terça-feira, dia 29. Isso mesmo, terça-feira, dia 29, a partir das 9h30 da manhã, com um belo café da manhã. Venha cortar a fita comigo aqui, pessoal. É muita oferta, um lindo café da manhã, esperando vocês aqui nessa loja aqui. Vem pra cá, vem ser feliz. As 3 lojas do Magazine Luiza na Doutor Flores estão lindíssimas e esperando por você. Então não perca tempo, hein? Dia 29, a partir das 9h30 da manhã, vem correndo pro Magazine Luiza. Vem ser feliz. Bote na agenda aí, 29 de outubro. Ainda hoje aqui no SBT Rio Grande, você vai conhecer o Cãodomínio lá de Canoas. A gente já volta, fica ligadinho aqui no SBT Rio Grande. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande. Olha só essa história, que legal, gente. Cachorros de rua de Canoas, bem aqui do lado, ganharam casinhas. O projeto, apoiado pela Prefeitura, moradores e comerciantes, distribuiu 8 cãodomínios por bairros de todo o município. Veja na reportagem da Bruna Osterman. Quem não sonha em ter a casa própria? Os cães, provavelmente. Mas os humanos fazem isso por eles. Conheçam Lili, Caguri e Alemão, os moradores deste simpático cãodomínio instalado em Canoas. Os animais precisam ser castrados, socializados e saudáveis. Esses 3 pilares aí que sustentam. Tem que ter a responsabilidade do poder público e também da comunidade, né? São eles que vão alimentar, vão fiscalizar. No total, são 8 cãodomínios na cidade. 20 cachorros vivem nesses lares. O terreno desse, que fica no centro, foi cedido e preparado pela prefeitura. Mas o cuidado e a atenção com os animais sempre é dos moradores e frequentadores da região. É o caso da Terezinha, que trabalha do lado de um cãodomínio. Nesse, por exemplo, a prefeitura cedeu e preparou o terreno e a comunidade instalou as casinhas.
E a gente cuida porque a gente gosta dos animais, né? Que ficam aí sofridos na rua e abandonados. Orgulho na cidade vizinha, em Porto Alegre, os lares para cães comunitários foram motivo de polêmica. A prefeitura da capital chegou a determinar a retirada das estruturas em maio. Na época, a medida foi criticada por defensores da causa animal e ganhou repercussão nacional. Uma decisão da justiça manteve as casinhas. A alegação para a retirada era de que os animais precisavam ser adotados e não incentivados a continuar vivendo na rua. Está pronto para adoção, é socializado, é castrado, saudável, vermifugado, muitos têm coleirinha antipulga, estão livres de parasitas, então eles estão aptos à adoção. Pensamos nós que acumular os animais num depósito, né, num canil municipal, milhares de animais, ali vai dificultar mais ainda a visibilidade e a parceria da comunidade em buscar a adoção deles. Tá aí o exemplo, né, gente? Alô, Prefeitura de Porto Alegre. Olha ali para o lado, ali para Canoas. É tão mais fácil, né, organizar, todo mundo participando de uma ação que envolve o poder público, a área comercial e empresariado, e especialmente as comunidades. Muito mais fácil do que ficar insistindo numa polêmica e usando a justiça para determinadas coisas. Meio-dia, 34 minutos, o SBT Rio Grande dessa sexta-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Na sequência tem o Jeremias Werneck com o SBT Esporte.